Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco no capítulo 2 de Hebreus. O estudo todo do livro de Hebreus que nós fizemos traz lições teológicas e espirituais deste livro. Embora a epístola de Hebreus não identifique o autor, geralmente tem sido atribuída a Paulo. A data desta carta é incerta, porém, acredita-se que foi antes da destruição do templo. A carta aos Hebreus foi escrita aos hebreus e aos cristãos, e ela destaca a glória de Cristo em comparação aos anjos, a Moisés e aos sacerdotes, em especial com relação ao santuário e seus serviços, comparando ali o serviço do santuário terrestre com o celestial, bem como uma carta de exortação à nossa fé e caminhada cristã. Quando fizemos esse trabalho, nós identificamos ali algumas lições teológicas do capítulo 1, 2, 3 e diante, e também lições espirituais do mesmo. Nós focamos no primeiro capítulo algumas lições, tiramos do primeiro capítulo algumas lições espirituais. Por exemplo, no capítulo 1, verso 1, nós tiramos ali a inspiração divina. No verso 2, a plenitude dos tempos. Verso 3, a imagem de Deus no Filho. No verso 4 do capítulo 1, nós falamos sobre o nome do Filho. 5, geração do Filho. Verso 6, reverência ao Filho. O verso 7, anjos nos auxiliando. 1:8, a glorificação e reino do Filho. 1:9, nós vimos ali algumas lições espirituais sobre a exaltação do Filho. O verso 10, o Filho na criação. O verso 11, a imutabilidade de Deus e de seu Filho. O verso 12 de Hebreus 1 nos mostra a imutabilidade do Filho. 1:13, a posição do Filho. E verso 14, os anjos como Espírito de Deus. Essas foram algumas lições que nós tiramos do capítulo 1. Hoje nós vamos passar não para assuntos teológicos do capítulo 2, mas para as lições espirituais que podemos tirar do capítulo 2 de Hebreus. Cada número desse é o verso bíblico do capítulo 2. Aqui é algo muito lindo, porque esse capítulo ele nos chama a algo muito sério e precioso. Qual é? Não negligenciar a tão grande salvação que Deus, através de seu Filho, nos trouxe. Veja bem, no capítulo 1 de Hebreus, nós podemos ver que foi revelada a divindade e a glória do Filho de Deus no céu. Agora, no capítulo 2, é revelada a sua humanidade, a sua compaixão na terra. E isso nos mostra como o Filho de Deus se fez homem para nos salvar. Então, Deus falou conosco através de seu Filho. E esse Filho, embora glorioso, se fez menor que os anjos por um tempo para nos alcançar. O capítulo 2 de Hebreus é um alerta contra a indiferença espiritual e um convite a valorizar o que o céu fez por nós. É um chamado a olhar para Cristo, que é o nosso Salvador e também o nosso irmão, e assim segui-lo com uma fé viva e firme. Aqui eu quero trazer uma pergunta para a nossa reflexão. Será que temos valorizado a salvação que recebemos? Ou às vezes a tratamos como algo comum? Bem, vejamos agora o capítulo 2 e o verso 1. O verso 1 nos diz, portanto, convém-nos alertar com a mais zelosa atenção as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. A fé precisa de atenção constante, meus irmãos. Muitos ouvem, mas poucos guardam. O Evangelho é a âncora da alma, e assim nós devemos segurar firme a palavra que ouvimos, para não sermos assim levados pelas correntes do mundo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, será que eu estou me alimentando da palavra com constância, ou apenas quando a tentam? Verso 2 de Hebreus nos mostra a desobediência. O 2:2 nos diz, por quê? Se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e aí cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. O autor de Hebreus nos lembra que Deus sempre levou sua palavra a sério. Se até as mensagens transmitidas pelos anjos eram firmes e traziam consequências à desobediência, quanto mais devemos valorizar o evangelho anunciado pelo próprio Filho de Deus. Hoje vivemos em tempos em que muitos tratam os mandamentos divinos como opcionais. Mas a fidelidade à palavra continua sendo o caminho da vida. Deus, ele é justo, e suas promessas e advertências permanecem firmes. Então, meus irmãos, obedecer é o sinal de quem realmente crê. Tiago 1:22 nos diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Agora pense, será que eu tenho levado a sério a palavra de Deus, obedecendo com reverência, ou apenas ouvido sem praticar? O verso 3 de Hebreus nos mostra o perigo da negligência espiritual. Capítulo 2, verso 3 nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Negligenciar não é rejeitar, é apenas não dar importância. O maior perigo espiritual é deixar justamente a fé esfriar lentamente. Cuidar da salvação, meus irmãos, é viver em oração, é meditar na palavra, é vigiar e orar. Assim disse Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma pergunta bem direta: como está a sua fé? Capítulo 2, o verso 4, nos mostra os dons divinos. Deus também lhes foi por testemunha, com sinais e maravilhas, e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre a igreja, esteve presente no passado, sobre os patriarcas e profetas, e ele confirma a palavra com poder e graça. Os dons espirituais não são enfeites, mas instrumentos de Deus para edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 7, Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Para um pouco e pense, será que nós temos buscado o viver uma fé cheia do Espírito Santo? No capítulo 2, o verso 5, nos mostra o mundo sujeito ao primeiro e ao segundo Adão. 2,5 nos diz, porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro, do qual falamos. Veja, o autor nos revela algo profundo. O mundo futuro, isto é, o reino restaurado e eterno de Deus, não será governado por anjos, mas por Cristo, o segundo Adão, e por aqueles que com ele forem glorificados. Adão, o primeiro, perdeu o domínio sobre a criação por causa do pecado, mas Jesus, o Filho do homem, recuperou esse domínio pela obediência e pela cruz. O que foi perdido, meus irmãos, por Adão, Cristo restaurou, e ele continua a restaurar vidas, inclusive a nossa. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 12, diz, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Agora, pare um pouco e pense, será que eu tenho vivido como quem pertence a este mundo passageiro, ou como quem está se preparando para reinar com Cristo no mundo vindouro? No capítulo 2 do livro de Hebreus, verso 6, nos mostra o homem Adão. Mas alguém, em um certo lugar, testificou, o que é o homem para que lhes dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Diante da grandiosidade do universo, quem é o homem para que o Criador se importe com ele? Veja, Deus, ele não apenas se lembrou de nós, ele nos visitou em Cristo. O Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós e elevou a nossa condição caída. Isso nos ensina o valor que temos aos olhos de Deus, não por mérito, mas por amor. Saber que o Criador do universo se importa conosco deve gerar gratidão, humildade e reverência. João 1,14 nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Será que temos vivido com a consciência de que Deus se importa pessoalmente conosco ou ainda duvidamos do nosso valor aos olhos do Pai? O verso 7 nos mostra a glória do homem. E assim diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra e o puseste sobre as obras das tuas mãos. Este verso mostra a dignidade e o propósito que Deus concedeu ao homem desde a criação. Fomos feitos um pouco menores que os anjos, mas chamados para refletir a glória de Deus e exercer domínio responsável sobre suas obras. Em Cristo, o Filho do Homem, essa verdade alcança seu cumprimento pleno. Ele se humilhou, tornou-se menor que os anjos por um tempo, mas foi coroado de glória e honra após vencer o pecado e a morte. Hebreus capítulo 2, verso 9 diz que mas vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Pense um pouco,
Estamos vivendo com a dignidade e o propósito de quem foi criado à imagem de Deus e restaurado em Cristo? Ou temos desperdiçado essa honra vivendo abaixo daquilo que Ele nos chamou para ser? Capítulo 2, o verso 8, nos mostra o mundo sujeito ao Cristo. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Meus irmãos, muitas vezes olhamos ao redor e vemos o mal prosperando, injustiças acontecendo, doenças, lutas e dores, e parece que as coisas não estão sob controle. Mas a palavra nos lembra que tudo já foi colocado sob os pés de Cristo, mesmo que ainda não vejamos isso claramente. Quando não entendemos o porquê das coisas, precisamos descansar no quem está no controle. Cristo reina e Ele está conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 1 Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, será que estamos entregando a Cristo o controle das situações que não entendemos? Ou ainda tentamos carregar sozinhos aquilo que já está sob os pés dele? Capítulo 2, o verso 9 de Hebreus nos mostra a humanidade do Cristo. E assim diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da morte. Jesus não veio como anjo, mas como homem. Ele conheceu a dor, o cansaço, as lágrimas. Isso significa que ele entende cada sentimento nosso. Ele se aproximou de nós para nos levar até Deus. Lembre-se, o Filho de Deus, ele conhecia o ser humano, mas Jesus soube o que é ser humano. Hebreus 4,15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você tem levado suas fraquezas a Jesus, sabendo que Ele te entende? Capítulo 2 de Hebreus, o verso 10, nos mostra o sofrimento que aperfeiçoou. E diz: convinha que aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Deus também pode usar a dor como ferramenta do aperfeiçoamento. Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, em especial na cruz, e nós também somos moldados por ele em nossos sofrimentos. Então, não fuja das provações, veja nelas um caminho de crescimento. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento tem te aproximado de Deus ou tem te afastado dele? Capítulo 2 de Hebreus, o verso 11, nos mostra a família de Deus. Porque tanto que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Cristo nos uniu como família espiritual. Ele é o Filho primogênito e nós somos seus irmãos. Não há espaço para orgulho ou divisão entre os filhos de Deus, pois somos um só corpo. Gálatas nos diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, meus queridos, pensem um pouco. Será que temos amado nossos irmãos na fé como parte da mesma família? Capítulo 2, o verso 2, o título aqui, Ação de Graças. E assim está escrito: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. Aqui é uma lição muito linda, porque esse verso revela a beleza da identificação de Cristo conosco. Percebe você que Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e se une à adoração do povo de Deus? Ele é o centro da nossa comunhão e o motivo do nosso louvor. Quando nos reunimos como igreja, é o próprio Cristo quem se alegra em meio aos seus irmãos através de seu Espírito, cantando conosco a fidelidade do Pai. Na prática, isso nos lembra que o culto não é sobre nós, é sobre Ele. Cada louvor, cada oração e cada palavra deve exaltar o nome de Deus com o mesmo espírito de humildade e gratidão que Jesus demonstrou. Jesus nos falou em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, pare um pouco e pense: estamos adorando a Deus
como quem reconhece a presença viva de Cristo entre nós? Ou temos cantado e nos reunido apenas por hábito? Capítulo 2, o verso 13, nos mostra a confiança. E outra vez, porei nele a minha confiança, e novamente, contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. Aqui, nós podemos ver Jesus como o exemplo perfeito de confiança em Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, ele declarou: porei nele a minha confiança. Essa confiança o sustentou na cruz e o conduziu à vitória. Da mesma forma, somos chamados a colocar toda a nossa segurança em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. A segunda parte do verso mostra Jesus apresentando diante do Pai os filhos que lhe deu. Isso somos nós, os que creem no seu nome. Cristo não apenas confia no Pai, mas nos inclui nessa confiança, cuidando e intercedendo por cada um de nós. Na prática, meus irmãos, esse verso nos ensina que fé não é ausência de luta, é dependência em meio à luta. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Estamos aprendendo a confiar plenamente em Deus como Jesus confiou, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Capítulo 2, o verso 14, nos mostra a missão do Cristo. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, Ele também participou das mesmas coisas para que, através da morte, Ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Que verdade poderosa, não é verdade? O Filho de Deus se fez homem, carne e sangue, para vencer o inimigo em nosso lugar. O Filho de Deus conhecia o ser humano, mas não sabia o que era ser humano, como eu falei agora há pouco. Ele não nos libertou apenas com palavras, mas entrou na nossa condição humana. Enfrentou a morte e venceu o diabo na própria arena onde éramos derrotados, mas agora somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A cruz, que parecia derrota, foi a arma da vitória. Na prática, meus irmãos, isso significa que nenhum poder das trevas tem domínio sobre o crente que está em Cristo. Podemos enfrentar o medo, o pecado e a tentação com confiança, porque aquele que vive em nós já destruiu o poder do inimigo. 1 João 3,8 nos diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Será que estamos vivendo com a segurança de quem já foi liberto por Cristo? Ou ainda deixamos o medo e as mentiras do inimigo controlarem nossas atitudes e pensamentos? Capítulo 2, o verso 15 nos diz: a libertação espiritual. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus venceu o poder da morte. Ele quebrou as correntes do medo e da escravidão espiritual. Quando vivemos com fé, o medo perde força e a paz governa o coração. João 8, verso 36 nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vive como alguém livre ou ainda é escravo dos medos e culpas? Capítulo 2, o verso 16. O Cristo nos socorre. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Esse verso destaca a profunda identificação do Cristo com a humanidade. Ele não veio em forma de anjo, mas se fez homem. Assumiu a nossa carne, nossas dores e limitações. Isso para nos redimir por dentro. Ao tomar a semente de Abraão, Jesus se fez parte da história humana e cumpriu a promessa feita ao povo de Deus. Isso mostra o quanto Deus se importa conosco pessoalmente. Ele não nos salvou à distância, mas entrou na nossa realidade através do Filho para ser um de nós e abrir o caminho da salvação, pois está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na prática, isso nos ensina que Cristo entende nossas lutas, porque viveu nelas, e hoje nos ajuda a vencê-las com fé e esperança. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, pense um pouco, estamos vivendo com a confiança de que Jesus compreende nossas lutas e fraquezas, ou ainda achamos que Ele está distante das nossas realidades humanas? Capítulo 2, o verso 17 nos diz: por isso, em todas as coisas convinha-lhe que lhe fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Jesus se fez semelhante a nós em tudo, assumindo nossa humanidade para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel.
Ele não apenas entende nossas fraquezas, ele as viveu. A reconciliação que Cristo operou não foi apenas um ato teológico, mas uma ponte prática entre o céu e a terra, entre o santo e o pecador. Romanos 15:17 nos diz: por isso, eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus. Se Cristo, sendo perfeito, meus irmãos, nos trata com misericórdia, como temos tratado os outros em suas falhas? Capítulo 2, o verso 18 nos diz: naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus sabe o que é ser tentado e pode nos socorrer. Ele conhece a fraqueza humana e nos mostrou como vencer com a força do Espírito. Quando somos tentados, podemos correr para ele e não para o pecado. Ele é o nosso socorro fiel. 1 Coríntios 10:13 nos diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Quando vem a tentação, você busca o socorro de Deus ou confia em si mesmo? A conclusão do capítulo 2 é que o Cristo, o Filho de Deus, se fez nosso irmão e Salvador. Hebreus 2 nos ensina que o Filho de Deus se fez homem, sofreu e venceu por nós. Ele destruiu o poder da morte, nos chama de irmãos e hoje intercede por cada um de nós. O Cristo glorificado é também o Cristo compassivo, que caminha ao nosso lado e nos socorre nas fraquezas. Hoje o seu Espírito nos convida a valorizar a salvação, a viver em comunhão, a permanecer firmes nele e confiar em seu socorro diário. Pense nisso, que Deus fortaleça a nossa fé e nos livre do medo e das distrações. Em nome de Jesus. Amém.